Oi gente, eu sou a Ana e hoje vamos conversar sobre os Guardiões Fei. Então, bora lá? Então galera, nesse vlog eu decidi fazer um formato diferente, né? Apresentar aí 3 livros pra vocês, né? A trilogia dos Guardiões Fei. E agora eu vou falar um pouco sobre o primeiro volume, que se chama Os Guardiões Solitários. E é a partir daí que a gente vai conhecer a história da Clarke e do Rush. Nossa personagem principal vai ser a Clarke, ela que vai conduzir tudo desde o início. A narrativa começa quando a Clarke acorda no meio de uma floresta sem entender aonde ela tá e percebendo que na realidade essa floresta não tem nada a ver com o mundo em que ela sempre viveu. Afinal, a Clarke nasceu e cresceu no mundo pós-apocalíptico onde as noções ali de sustentabilidade, por exemplo, não conseguiram ajudar muito o planeta Terra. Então meio que tá tudo muito mais violento e as pessoas estão tentando achar formas, digamos assim, alternativas de sobreviver. E a Clarke era uma dessas pessoas, porque ao longo da narrativa a gente vai descobrir que ela tem umas habilidades ali um pouco fora do normal e que essas habilidades permitem ela saber mais ou menos um pouco do futuro. E aí a partir disso ela meio que aplicava alguns golpes, talvez, nesse pessoal aí pra conseguir sobreviver. E ela vivia com 2 outras amigas também, então elas tinham esse esquema ali pra tentar juntas sobreviverem. Mas ela vê que tudo isso aconteceu em outra vida, basicamente, porque ela tá na mesma floresta, ela é capturada por um pessoal que ela não conhece, por alguns caras que conseguem se transformar em lobos e depois eles voltam e são humanos, mas ao mesmo tempo que eles são humanos, eles têm características diferentes. E tudo isso acontece logo de início, tá, gente? Não é um grande spoiler. Ah, é legal falar que esse livro pode ter gatilho aí de violência, né, contra a mulher, violência sexual. Eu não sei nem se eu posso usar esse termo no YouTube, mas enfim. Então, se você de repente tem alguma questão com isso, é legal dar uma olhada no primeiro capítulo pra você ficar aí mais certo do tom da narrativa. Adivinha quem vai ajudar a nossa mocinha a sair dessa enrascada? Rush. O Rush, ele é um cara que ele também tem uma trajetória bem dura, assim. Ele foi amaldiçoado por uma coisa que ele não teve muita voz ativa, assim, muito controle. Mas ele acabou né, ali sofrendo a consequência, que foi ser afastado de toda a família, foi ser esquecido por todo mundo. E pra ele isso é um golpe muito forte, porque ele era simplesmente, assim, o maior guerreiro que tinha dentro aí dos Guardiões. Então, é um cenário todo muito caótico. A Clarke tentando entender onde ela tá, por que ela sobreviveu o tempo que ela sobreviveu. Ele tentando pensar em maneiras ali de usar a Clarke como uma moeda de troca ali pra ver se de repente conseguem tirar essa maldição dele. E ele tem um objetivo muito claro. O Rush, ele quer se aproximar do filho, porque como ele foi amaldiçoado há muito tempo, ele não consegue ter contato com o filho, ele não viu o filho crescer. E ele sabe que o filho sofreu todas as consequências dos atos que ele cometeu lá atrás. Então, a gente tem toda essa mistura de fantasia, mas ao mesmo tempo a gente também flerta um pouco com a ficção científica, porque tem essa questão do mundo pós-apocalíptico e uma certa questão científica que é um pouquinho trabalhada pela autora. E junto com isso a gente tem questões que envolvem relações familiares. A gente tem a Clarke também muito machucada em relação a essas questões, porque a família dela não apoia muito e não entende muito as habilidades que ela tem. E ela, né, precisa sobreviver, aprende a lidar com isso, mas isso deixa cicatrizes nela. E o Rush também é uma pessoa super quebrada, porque, né, passou anos e anos se escondendo, anos e anos achando que ia morrer sem não poder nem falar com ninguém e não conhecer direito o filho. E sentiu o peso de toda uma responsabilidade que foi jogada pra ele por conta do motivo em que ele foi condenado, que eu não posso falar, porque se falar isso, tá aí entregando toda a narrativa. Eu já li esse livro, tá, gente? Já terminei de ler esse livro. Eu acho que é mais ou menos isso que eu posso dizer sem dar muito spoiler. Esse primeiro volume é legal também falar que esse livro é mais 18, né? Esses 3 livros são mais 18, porque a gente tem cenas de violência, a gente tem cenas ali hot, a gente tem tudo isso, né? Então, é legal, né, dar uma esperada se você não tem 18, né? Mas, enfim, fiz a minha parte aqui de avisar pra vocês isso. A Clarke, ela é uma personagem muito típica mocinha, sabe? Ela tem essa coisa, essa impetuosidade, ela tem essa força. E em muitos momentos a gente vê ela doando essa força o tempo inteiro pro Rush, porque ele já não tem mais isso, né? A questão da construção de mundo. Eu vou ser bem sincera pra vocês, gente. Essa é a primeira fantasia, assim,
que eu tô lendo, realmente. Não li Sarah J. Maas, nunca li, inclusive tenho vontade, mas também tenho receio, mas eu sei que uma hora vai acontecer essa leitura. Então, eu não sei, assim, pode ser que eu categorize como uma coisa legal e vocês não achem tão legal assim. Mas eu acho que pode ser porque eu também não tenho muito feedback desse tipo de livro. A construção de mundo é aquela coisa que a gente tem, é uma mistura, na realidade, entre essa ideia dos féricos e das cortes e dos lobisomens. Então é uma coisa que mistura esses dois aspectos. A gente vai ter as cortes, a gente vai ter as divisões, a gente vai ter outras também, outras criaturas sendo mostradas e divididas em cortes também. A gente vai ter os lobisomens, né, que são no caso aí os Fae, que tem essa característica de conseguir se transformar em lobo, né. Não é bem lobisomem, né, tá mais pra crepúsculo, né, que você vira o lobo, mas eles têm essa característica. A gente vai ter dentro de uma outra corte os Anceli, acho que é assim que fala, que são os que não tem, que não conseguem ficar na luz do sol, então seriam ali, né, Celis, né, meio próximos da ideia de vampiro e tal. Então a gente tem essa mistura bem interessante. Eu não sei se é uma coisa comum na romantasia, mas se for, de repente, aí já é um ponto positivo para ler mais livros desse gênero. Então eu gostei bastante dessa parte. Sobre plot, ser bem sincera, assim, eu sou uma leitora que eu tenho uma certa bagagem, assim, lendo. Eu leio muito desde muito cedo. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando da minha trajetória como leitora e tal. Vocês que sabem, deixa aqui embaixo se você achou uma ideia legal. Então, assim, é um pouco complicado coisas de fantasia e de fantasia e de romance me surpreenderem muito. Então, de certa forma, eu já tinha mais ou menos na minha cabeça o que ocorreria, os caminhos que a história tomaria. Mas não foi um problema pra mim a autora ter optado por isso, porque eu confesso que eu tava muito mais curiosa pra conhecer mais sobre esse universo, sobre como essas relações familiares elas ocorrem, como que, principalmente, isso é uma sacada bem legal, e a Lana faz muito isso. Na outra série dela também, que fala sobre os pecados capitais e tal, tem um vídeo dela aqui, eu vou deixar as resenhas aqui no card, e ela faz essa brincadeira entre o mundo real e a ficção científica, e aqui no caso, o mundo real, a ficção científica e a fantasia. Eu gostei muito dessa liga, eu achei que foi muito interessante. Tem um momento em que ela aborda, que ela fala sobre o fato de que ciência e magia, de repente, não são coisas diferentes, são coisas que são entendidas e estudadas de formas diferentes. Mas elas têm esse método diferente, não faz com que seja uma coisa diferente. Então, já deu pra entender mais ou menos ali que, de repente, no segundo e no terceiro volume, a gente vai ver os outros personagens abordando mais essa questão de que talvez o que os Celis e, né, os Guardiões, eles chamam ali de magia, pro pessoal da geração, da época, né, em que a Clarke vivia, nada mais era do que ciência. E para os Celis, né, é uma ciência que foi perdida e eles chamaram agora de magia. Então eu tô muito ansiosa pra ver esse momento, acho que de repente pode vir. E assim, né, gente, tem o romance. Eu confesso que não foi um romance que me ganhou tanto, porque o Rush, ele é muito teimoso e tem momentos que ele me irrita muito. E nessa entrada vai ser isso. Eu não vou falar muito mais sobre esse primeiro volume, porque senão eu vou dar muito mais spoiler, mas eu espero que vocês tenham tido uma noção mais ou menos do início aí dessa nossa jornada sobre os Guardiões Fae. Também, eu não sei quando esse vlog vai sair, mas provavelmente a gente já vai ter o terceiro volume, porque ele tá em lançamento ali, agora no momento tá em pré-lançamento, mas ele vai estar em lançamento no dia 8 de agosto. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, né, pra vocês darem uma olhada, conhecerem a obra, conhecerem a autora e conhecerem a editora também, que é parceira do canal. É uma editora independente, então é super legal vocês apoiarem esse projeto, porque, né, a gente sabe que editoras independentes concentram muito mais o trabalho em poucas pessoas, então acaba sendo um trabalho muito mais demandante. Então, é isso, gente, por enquanto. Daqui a pouco eu tô voltando aí com o volume 2 e dando os meus pareceres. Oi, gente! Então, quero começar esse take já falando, primeiro, que eu tô rouca e, segundo, que eu perdi tudo que eu tinha gravado até aqui. Então, esse vlog vai ficar meio complicado, vai ficar com poucos takes, mas eu acho que o que importa é passar minhas impressões aqui pra vocês, né? Então, hoje eu tô retornando aqui pra falar, né, sobre O Consolo de Garras Afiadas, que é o segundo volume dos Guardiões Fae. Aqui nesse segundo volume a gente vai conhecer a história da Laurel e do Thorn.
O Thorne, ele é o filho do Rush, o do primeiro livro. E é uma coisa legal já comentar com vocês que nesse universo a gente tem as idades e a percepção de tempo totalmente bagunçada. Então, apesar do Thorne ser filho do Rush, eles têm mais ou menos a aparência da mesma idade. O que pra mim inicialmente foi um pouco estranho, mas na metade pro final da leitura eu já tinha me acostumado. Mas depois desse disclaimer eu vou voltar aqui pra falar realmente sobre do que se trata esse segundo volume, não é mesmo? Aqui a gente vai conhecer a Laurel. A Laurel, ela faz parte daquele grupo de amigas da Clarke, né? Ela é super diferente da Clarke em vários aspectos. Ela é mais ativa, ela é mais combativa e ela não tá muito entendendo o que tá acontecendo. Mesmo ela tendo a possibilidade de se encontrar com a Clarke, ela demora bastante a entender tudo que tá imergido ali dentro da cultura Fae. Então, fica um pouco mais complicado também, porque o par dela é o Thorne, né? E o Thorne, ele cresceu com muito rancor e ele é um cara muito explosivo, assim. Nesse aspecto, ele toma um pouco o lugar do pai dele como um grande guerreiro, então ele é super respeitado dentro dessa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que, tipo, é só espetar ele uma vez que ele já explode. Então, assim, é um casal que tem bastante essa coisa meio enemies to lovers, sabe? O tempo inteiro um questiona o outro, e aí quando a gente vê eles já estão quase no princípio de uma discussão, mas aí acontece uma outra coisa que desvia a atenção deles e impede uma discussão maior. Mas até que eles consigam entender o porquê que eles agem do jeito que eles agem, tipo, a Laurel entender todo o passado do Thorne, e o Thorne também abrir um pouco mais a cabeça dele, tentar entender o porquê da Laurel ser do jeito que ela demora um pouquinho. Mas quando esse processo começa a acontecer, o casal se torna muito interessante, assim. A Laurel, principalmente, porque ela era uma mulher empresária, então ela tem toda uma visão de sociedade diferente, assim. E é muito legal que quando o casal vai crescendo, a gente vai vendo o Tony também, tipo, querendo implementar coisas, querendo implementar ideias e percepções que a gente sabe que vem muito da Laurel. Então isso eu achei uma coisa muito interessante. Quanto à questão do arco para além do romance, a gente não tem grandes avanços, assim, até a metade do livro. No final é que a gente descobre ali que tem um personagem que tava sumido, ele termina o primeiro livro sumido, que é o Jasper, que ele vai aparecer. Ele consegue ali, na realidade o Thorne, que era muito amigo, e eu vou dizer que ele era muito amigo, porque tem outras coisas aí no meio também, ele acaba pegando pra si a missão de resgatar esse amigo, né? E aí muitas coisas acontecem, né? O casal também vai evoluindo ao longo dessa jornada. E no final a gente consegue ali saber um pouco mais sobre o Jasper, entender o relacionamento do Thorne com ele, saber mais sobre o passado do Thorne e também sobre o passado do Jasper. Então, eu acho que esse livro ele evolui esses aspectos mais relacionados às relações humanas desses personagens. No aspecto político, no aspecto de construção de mundo, a gente não avança tanto assim. A gente descobre que as meninas, né, a Clarke e a Laurel, e a gente já começa a subentender que tem uma terceira amiga, né, elas não são as únicas pessoas lá do mundo antes do apocalipse, né, nuclear, elas não são as únicas que sobreviveram ali por meio dessa hibernação, né, então a gente já sabe que vai vir mais coisa por aí. A gente tem um aprofundamento, acho que talvez essa seja a coisa mais diferente, na questão da percepção dele sobre funcionamento de magia / de ciência. Então, a gente tem um pouquinho desse diálogo aqui também, assim como teve no primeiro livro, mas é basicamente isso, a gente não aprofunda nas camadas, para saber mais de onde isso vem, de onde isso começa. A autora, ela cria uma mitologia base e ela para por aí. Ela usa essa mitologia como uma forma de meio que construir a história em si, que é voltada para o romance e voltada para essas relações humanas, e não necessariamente nessa questão de construção de um mundo, tipo, extremamente detalhado. Pra mim não foi um problema, porque eu também confesso que é aquilo que eu falei. Eu não tava esperando, sei lá, uma construção de mundo tipo Game of Thrones, que é um negócio que você fica muito perdido inicialmente e você tem que ir anotando as coisas pra não esquecer das informações. O Brandon Sanderson também faz muito isso, mas enfim.
Eu tô gostando, eu achei bem legal esse segundo livro, porque tem esses dois personagens que são bem diretos e retos, e se eles tiverem que brigar, eles vão brigar, e enfim, eu gostei muito. Eu acho que ainda não é o meu livro favorito, mas eu gostei mais do que o primeiro. Os personagens me cativaram mais do que o primeiro. Então é basicamente isso, gente. Lembrando que esse take ficou longo e eu acho que o próximo também vai acabar ficando, porque eu perdi tudo que eu tinha gravado, então eu tô tendo que gravar aqui na base da improvisação. Então é isso, até o próximo take. E lá eu já pretendo estar falando do terceiro livro, que enfim, eu já também li, mas acabei perdendo os takes. Nesse volume aqui a gente vai falar sobre Os Sonhos dos Reis Partidos. Esses títulos longos, eles me deixam muito confusa. Mas bora lá falar sobre esse terceiro e último volume aí dessa primeira trilogia, desse universo. Desculpa a voz meio ruim, tá, gente? Minha garganta, ela tá complicada aqui, eu fiquei gripada. Então vamos fingir que tá tudo certo, que tá tudo dentro dos conformes. Nessa história a gente vai conhecer... Na realidade, a gente já conhece, né, o mocinho dessa história. Ele se chama Jasper, né? E é o sumido dessa trilogia, então. Então o Rush procurou ele, o Thorne procurou ele, e a gente vai achar ele nesse terceiro volume. Fecha no segundo livro, ele já deixa bem claro ali que eles conseguem resgatar o Jasper, tá, gente? Isso aí não é spoiler, porque se você for ler realmente a trilogia, e eu acredito que vocês vão estar lendo, vocês vão saber que o terceiro livro é sobre o Jasper. Então já fica meio que subentendido que ele tá vivo e que tá, teoricamente, tudo bem com ele. O negócio todo é que esse terceiro volume começa com o Jasper descobrindo a existência da Ada. A Ada é a terceira amiga ali daquele trio, né? A gente tem a Laurel, a gente tem a Clark e a gente tem a Ada. A Ada, ela tava sumida. E além dela estar sumida também, ela é encontrada desacordada. E ela continua. Então ela não tem esse momento de despertar igual a Laurel e a Clark tiveram. Então nesse contexto aí ela já é um pouco diferente das outras duas amigas. Então, o pessoal carrega a Ada, né, pra botar em um lugar seguro. E também, do outro lado, o pessoal carrega o Jasper pra botar ele num lugar seguro. Então, a Ada e o Jasper ali acabam se conhecendo. Na realidade, é só o Jasper que conhece ela, porque ela está tal como a Bela Adormecida. E o Jasper, ele acaba ali mexendo nela e tudo, né, tipo, no braço dela. E a Nascente, que é essa força vital, que é essa força superior dentro desse universo, acaba conectando eles e dizendo assim, olha, então... Ela não diz, né? Ela só conecta eles. Mas na minha cabeça é como se ela estivesse falando, agora vocês vão ser obrigados a ficarem juntos. E aí, gente, o Jasper, ele não lembra muito da vida dele antes de ter sido encontrado, então a cabeça do cara tá uma verdadeira bagunça. A Ada, ela vai acordar, mas ela já não vai estar no lugar que ela achava que ela tava, né? Porque ela dormiu com a Terra de um jeito e acordou anos e anos depois do inverno nuclear, assim como as suas amigas, né? Sem saber o que aconteceu, como é que tá as outras amigas dela, a família, enfim, ela não sabe de nada também. Então, são duas pessoas perdidas que não sabem de nada, que se encontram e que vão ficar juntas. Só que assim, o Jasper, ele se assusta em determinado momento porque a Clark, ela vai brigar com ele porque ele mexeu na Ada. E ele se assusta, isso de alguma forma engatilha a mente dele, e ele resolve segurar a Ada no colo e se teletransportar e falar, então, adeus. Ele resolve ir embora. E aí a Clark fica meio que assim, né, em choque. E não sabe o que fazer, não sabe pra onde ele foi. Na realidade, eu acho que nem o Jasper tinha noção de onde ele tava indo naquele momento, sabe? Assim que vai começar o terceiro livro, tá, gente? Então tudo isso aqui não é um grande spoiler, tá? Se bem que eu já devo ter spoilhado muito mais coisas no decorrer do caminho. Esse vlog é com spoiler, tá, galera? Só reforçando isso. Vou até botar aqui no título, eu devo ter botado, que é com spoiler. Enfim, o que acontece aqui é que ele leva ela lá pra... Ele leva ela pra muitos lugares, mas assim, o lugar principal é na aldeia que ele nasceu. E aí a gente vai conhecer um pouco mais a história do Jasper. Assim, nos outros livros a gente tem meio que um preâmbulo dessa questão dele com o rei, né? O rei Miras. Eu não sei falar porque tem TH no meio. Eu sinto que falta um som. Mas eu vou falar Miras porque, enfim, eu vou fingir que o TH não existe. E esse rei, que é o rei ali dos Celes, né? Que são todos esses povos ali que estão coexistindo e que têm características em comum. Ele é um pouco, como a gente pode dizer, ruim. Ele é um rei ruim. Ele não é bom nisso. Ele não é um cara honrado. Ele não é um cara corajoso. Não, ele é ruim. E assim, não bastando o fato dele ser ruim, ele ainda matou a mãe do Jasper. E o Jasper, ele é filho dele. Ele é filho desse rei. Então, assim, a gente vai também já
ter dentro desse livro uma relação muito complicada. É claro que esses livros da Landa Pertwee, eles trazem relações familiares complicadas. Todos os nossos mocinhos e mocinhas têm relações complicadas, uns com os outros, e aí no caso do Jasper, com o rei. Então, assim, ele já começa o livro sendo caçado por esse rei, porque ele é tido ali como filho ilegítimo. Só que o rei, em determinado momento, ele percebe que ele pode usar o Jasper como uma peça para obter mais poder. E aí ele proclama o Jasper, que até então era o filho ilegítimo, como o cara que vai ser o próximo rei. Só que isso nada mais é ali do que uma jogada política para que ele use o Jasper e obtenha mais poder. Então, assim, o livro ele vai girar em torno dessa relação e vai girar em torno do Jasper entendendo quem ele é, porque até então a memória dele tá uma bagunça. E no meio disso, como se não fosse confusão suficiente pra ele, a gente vai conhecer a Ada. A Ada das 3 amigas, ela é a mais dócil, no sentido de jeito de agir. Inclusive, cada amiga tem um dom, né? E o dom da Ada é o dom da cura. Ela consegue curar. Depois, mais pra frente, a gente vai ver que vai além disso. Mas, inicialmente, esse é o dom dela. Ela consegue curar as pessoas. Inclusive, adivinha o que ela vai fazer, gente? O desmemoriado, entendeu? Ela cura as pessoas. Vocês estão entendendo o que vai acontecer? Então, assim, no final, o Jasper ele acaba conseguindo voltar a ter noção de quem ele é. Mas aí os desafios continuam, porque apesar de ter todo esse pano de fundo de fantasia, a gente tá falando de uma romantasia. Então o foco maior vai ser no romance. A gente vai ter aquelas ceninhas lá de sempre que sempre tem, né, gente, na romantasia, né? E a gente vai conhecer a Ada, que é essa menina dócil, que é essa menina gentil, mas que quando tem que mostrar ali que ela também tem um temperamento forte, que ela também sabe o que ela quer, ela consegue. E isso aos poucos vai acabar conquistando o Jasper. Principalmente porque a Ada, ela já começa o livro falando que ela não quer nem saber dessa aliança que foi feita ali pela nascente, que ela não vai casar com ninguém, que ela não tá nem aí. E que eles vão ter que dar um jeito dessa aliança ali fazer funcionar de um jeito diferente, porque ela não tá nem aí. Ao longo da trama isso vai mudar. Eles vão ter a possibilidade de se conhecerem mais e aos poucos aprender a confiar um no outro. Eu acho que talvez esse tenha sido o casal que mais trabalha essa questão da falta de confiança e também do quanto que o passado deles fala sobre eles. Assim, a Ada, apesar dela ser uma menina dócil, uma menina amorosa, gentil, ela também tem um passado bem triste porque os pais dela abandonaram ela. Os pais, lá na época que a Terra, antes do inverno nuclear, onde a Terra ainda era organizada da forma como a gente conhece, sabe? Então, é muito legal ver o quanto que eles vão evoluindo ao longo do tempo. Eu gostei mais desse terceiro volume, né? Deu pra ver que eu tô falando até muito mais do que nos outros. Esse foi meu volume favorito. O Jasper, ele foi o meu mocinho ali favorito dos 3. Se eu tivesse que ranquear, e eu vou ver se eu consigo deixar aqui do lado, né? O meu ranking seria o terceiro livro em primeiro lugar. E aí o casal, né? A Ada e o Jasper em primeiro lugar. Em segundo lugar, seria o meu segundo favorito, vamos dizer assim, seria o segundo livro, O Consolo das Garras Solitárias. E o terceiro lugar seria o primeiro, né? O Anseio dos Lobos Solitários. Eu sei que em trilogias costuma acontecer o contrário, né? O primeiro costuma ser o melhor e aí meio que vai decaindo. Só que comigo foi o contrário. Eu não sei se é porque é uma fantasia e aí você vê um universo mais estruturado no terceiro volume do que no primeiro. Pode ter sido por isso. Mas assim, eu gostei bastante dessa primeira experiência ali com fantasias em geral. Achei bem legal. Só uma observação, assim, eu não sei se chega a ser uma crítica, eu fico meio nervosa de falar dessas coisas aqui, sabe, gente? Que as pessoas na internet são meio agressivas. Mas eu senti um pouco que na construção de mundo, a Lana, ela ia botando tijolo por tijolo conforme fosse conveniente. Isso é uma coisa que eu fiquei um pouco... Não me irritou, mas era uma coisa que eu ficava tipo, nossa, ela vai achar solução assim, tipo, pra tudo dessa forma? Ela vai criar uma exceção, ela vai criar uma regra nova? Então, assim, eu não sei se nas outras trilogias, porque vão ter aí as eras, né, a era dos vampiros e, se eu não me engano, depois a era dos elfos, isso vai ser diferente, porque de repente os pilares já vão estar na mesa. Mas nessa primeira trilogia ali, né, na era dos feios, dos lobos, eu senti que tinha um pouco disso. Mas, se você tá me assistindo aqui, se você chegou até esse fim de vídeo, eu acredito que você seja mais fã, de repente, do romance do que necessariamente da fantasia. E que, de repente, essa questão de construção de mundo não seja uma questão que pese tanto pra você. Bom, no geral é isso. O meu livro favorito foi o terceiro. Eu senti uma conexão maior com esses personagens, realmente com o Jasper. Eu acho que ele é menos
o macho alfa da situação. Não que ele não seja, tem momentos que ele é, tá, gente? Mas dos três, ele é o menos, assim, e ele dialoga mais com a Ada. E isso é uma coisa que eu acho bem, bem legal, assim. E não é um diálogo igual o do Thorne e da Laurel, que eles são mais... agressivos não é a palavra, poderia ser, mas não é. Eles são mais combativos, então é tudo muito intenso, é tudo muito rápido, é tudo muito... né? Mas enfim, a Clarke... ela tem uma pegada um pouco diferente das outras, mas eu não consegui me identificar tanto com ela. Em muitos momentos, pra mim, parecia que ela tava sendo um pouco mimada, assim. Ah, não sei, não fui muito com a cara da Clarke. Mas, no geral, eu adorei estar conhecendo esse universo. Eu adorei a oportunidade de estar lendo mais livros da Lana Patton, que tô virando aí uma grande fã dessa autora. Eu acho que ela consegue balancear esses elementos mágicos e de ficção científica também, porque se você não sabe, ela tem uma outra série de livros. E, enfim, eu vou deixar aqui nos cards as resenhas que eu já fiz desses outros livros. E é bem legal conhecer uma autora, assim, mais aprofundadamente, ler vários livros dela e tal. A gente vai entendendo um pouco mais da escrita e das referências também. Então, gente, é isso. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, né, dá aquele like ali pra poder estar ajudando a gente que, enfim, nós somos um canal pequeno. É óbvio que, né, todo mundo quer crescer. Então, se você chegou até aqui, dá aquele like. Se você ficou interessado em qualquer um dos 3 livros, ou nos 3 livros, eu inclusive indicaria ler os 3 livros. Eu deixei o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada lá na Amazon. E é isso. Até o próximo vlog. Tchau!